Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os anexos da pele. Então, lembrando que os anexos da pele são pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e a unha. Vamos começar falando sobre o pelo. Lembrando que a constituição do pelo e do cabelo é igual. O pelo ele é proveniente do folículo piloso e o cabelo do folículo capilar. A diferença entre o pelo e o cabelo seria mais a localização, mas o cabelo ele também pode ser considerado um anexo da pele. Então, os pelos eles são finos bastões de queratina, produzidos pelos queratinócitos e são formados, como eu falei, no interior do folículo piloso. Cada folículo piloso ele vai estar ligado a um pequeno músculo eretor que vai permitir que esse pelo se movimente. Quando está muito frio, por exemplo, o nosso músculo eretor ele se contrai e faz com que o pelo se arrepie, vamos dizer assim, principalmente para manter a temperatura corporal. Então, além da manutenção da temperatura corporal, a outra função do pelo é proteção e por causa de estar ligado ao músculo, ele consegue também ter uma leve percepção ao toque, mas é bem leve comparado com outras estruturas da pele. Vamos ver aqui aonde está localizado esse pelo na nossa pele. Então, o pelo ele vai estar localizado dentro do folículo piloso, lá na nossa derme. Ele até, às vezes, pode estar um pouquinho mais profundo, perto da hipoderme, mas a maioria está encontrada na derme. O pelo ele vai ter, então, uma raiz, onde nós temos os vasos sanguíneos que vão nutrir esse pelo e auxiliar no seu crescimento. E nós temos também aqui o músculo eretor desse pelo, que vai facilitar aí a ereção do pelo durante o frio. O pelo, então, ele atravessa a derme e a epiderme até chegar no exterior da nossa pele. Quando nós aproximamos a imagem, nós conseguimos ver com mais detalhes a composição, tanto do pelo quanto do folículo piloso. Então, na base do pelo, nós vamos ter a papila, que é um tecido conectivo composto por fibroblasto, que vai auxiliar no enraizamento do pelo na nossa derme. Nós também temos a matriz, que é responsável pela produção de células proliferativas que vão dar origem ao pelo e também ao cabelo. Essa região é conhecida como bulbo capilar, é onde vai acontecer a proliferação do pelo, o crescimento do pelo. Quando a gente olha mais a extremidade do pelo, nós conseguimos ver que ele, em volta aqui do pelo, no folículo piloso, nós temos a matriz interna. Essa matriz interna, ela vai ser constituída por 3 camadas. Todas essas camadas sofrem queratinização. Elas são conhecidas como camada de Henle, camada de Exley e cutícula, e vão auxiliar no formato do pelo. Acredita-se que dependendo da estrutura dessa bainha, o pelo vai ter um formato diferenciado, tá? Em relação à bainha externa, nessa bainha externa nós temos aí citoplasma vascularizado com grande quantidade de glicogênio, também possui uma variedade de hormônios, mediadores e receptores e vão auxiliar na nutrição desse pelo. Só que o pelo ele só vai ser nutrido até chegar numa parte. Por exemplo, aqui na imagem a gente consegue ver que ele está sendo nutrido até essa região. A partir daqui não se tem mais nutrição do pelo, tá? O pelo ele vai ser constituído por
medula, córtex e cutícula. Então, são as 3 estruturas desse pelo. Nós vamos ver com mais detalhe quando a gente for falar de cabelo cada uma delas. Mas aqui para vocês já terem uma noção de como que é a estrutura do pelo. Lembrando ainda que nós temos aqui a glândula sebácea, e uma característica interessante é que vocês veem que quando surge a glândula sebácea, a bainha interna, ela desaparece. Então, eles falam, até vocês vão ver em livros, artigos, que essa bainha desemboca na glândula sebácea. Pode-se ter aqui também glândulas sudoríparas ligadas ao pelo, que a gente também vai ver nos próximos slides. Nessa região também, lembrando, tem o músculo eretor que vai auxiliar aí no arrepio desse pelo. E aqui em cima nós temos a epiderme, onde esse pelo vai sair para o exterior da nossa pele. Dependendo da estrutura do pelo, do comprimento, da grossura, nós vamos ter uma classificação diferente desse pelo. Os pelos mais finos, mais macios e também mais curtos, eles são conhecidos como pelos venos. Olhem aqui, ele tem aí mais ou menos 0,1 milímetro de grossura e 2 centímetros de comprimento, até 2 centímetros, menos que 2 centímetros normalmente. São pouco pigmentados e são mais encontrados, claro, na face das mulheres e na área da calvície dos homens. Então, vocês vão ver que em pessoas calvas, nós vamos ter um pouquinho desses pelos presentes, tá? O pelo velos ele pode ser substituído pelos pelos terminais, principalmente durante a puberdade. Nós vamos ter aí pelos mais compridos, com mais de 2 centímetros, e mais grossos, até 6 milímetros de diâmetro. Eles vão ser bem pigmentados, bem visíveis, comparados principalmente com o pelo velos. Os terminais eles são bem mais grossos, então isso já auxilia nessa visibilidade. Eles vão ser encontrados principalmente nas axilas, regiões pubianas, nas pernas, sobrancelha, cílio, barba e no bigode. Então, quando a gente passa para a adolescência, esses pelos eles vão começando a ser substituídos. Os velos vão sendo substituídos pelos terminais, onde você começa a ver a presença de pelos mais grossos nessas regiões. O pelo tem um ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo é conhecido como pilogênese. Então, é o ciclo desde o nascimento do pelo até a dormência da região. Então, olhem aqui, quando o pelo está em desenvolvimento, em crescimento, nós temos aí a fase chamada de fase anágena. Quando o pelo se desliga da raiz e ele começa a cair, a fase é conhecida como catágena. O pelo, então, ele vai ter uma dormência, a pele, melhor dizendo, vai ter uma dormência, o folículo piloso, mais propriamente dito, vai ter um tempo de dormência, onde ele não vai produzir pelo nenhum. Esse período de dormência é conhecido como telógena, fase telógena. E depois desse período, ele volta a produzir um pelo novamente, chamado novamente de fase anágena. Coloquei aqui para vocês um vídeo para explicar um pouquinho melhor sobre esse ciclo de pilogênese. Vocês podem procurar aí no YouTube, tem vários vídeos, até coloquei um link aqui caso vocês queiram acessar esse vídeo e revisar ele. Então vamos lá. Lembrando que esse ciclo ele acontece tanto para cabelo quanto para o pelo. Então o vídeo vai aproximar aqui o folículo piloso, onde nós vamos conseguir ver aqui nessa região
a glândula sebácea, o músculo eretor, os vasos sanguíneos, tá? E ele vai demonstrar, então, a primeira fase do pelo, que é a fase anágena. Então, essa fase anágena é o crescimento ativo do pelo ou do cabelo. E ele leva aí aproximadamente de 2 a 5 anos, mas depende de cada pessoa. Vocês já viram falar que pessoas falam assim, ah, eu deixo o meu cabelo crescer e ele não cresce. Tem pessoas que essa fase anágena dura menos tempo. Por isso que o cabelo não consegue chegar ao comprimento que a pessoa deseja. Então, olhem aí o desenvolvimento do pelo. Ele começa a se desenvolver, passa pelo folículo piloso até sair para fora da nossa epiderme. Com o passar do tempo, né, 2 a 5 anos, nós vamos ter a retirada desse pelo. E essa fase é conhecida como fase catágena e dura aproximadamente 3 semanas. Vocês estão vendo que o pelo, que é o folículo piloso aqui, ele já está em dormência, não está produzindo novo pelo por enquanto. Então, o pelo ele vai cair e nós entramos no período de dormência, que é a fase telógena. Essa fase é uma fase de descanso e queda do pelo e vai durar aproximadamente 3 meses. Daí começa a desenvolver um novo pelo lá embaixo, vocês conseguiram ver, né? Outro anexo da pele são as glândulas sebáceas, que são pequenas bolsas localizadas junto com o folículo piloso, como eu já mostrei para vocês em outras imagens. Eles vão secretar uma mistura complexa de substâncias com lipídios. Essa mistura é conhecida como sebo, tá? É bem comum vocês verem sendo chamada de sebo. Então, vocês conseguem ver que as glândulas sebáceas elas estão desembocando e enviando esse sebo para o folículo piloso. Então, elas auxiliam aqui na lubrificação da pele e do pelo que está sendo retirado, que está sendo desenvolvido nessa região. Outra função do sebo produzido por essas glândulas é a proteção da pele contra desidratação, que a gente já falou, e também possui uma pequena ação bactericida. Mas aí você pode me perguntar, mas professora, não é por causa do sebo, dessa gordura, que ocorre o desenvolvimento de acne? Sim. O que acontece? Quando nós temos uma obstrução no folículo piloso, nós vamos ter aí então uma região anaeróbica, onde as bactérias vão se aproveitar, principalmente a bactéria chamada Cutibacterium acne, que é responsável pela produção de acne e de espinha. O sebo ele não consegue combater essa bactéria, então o organismo envia glóbulos brancos para essa região e ocorre a inflamação da pele, ocorre o aparecimento de acne. Outro anexo da pele são as glândulas sudoríparas. Essas glândulas elas vão estar presentes em praticamente todo o corpo, com exceção da glândula dos lábios, e elas vão lançar o suor para a superfície da pele através dos poros. No suor, nós vamos ter água, íons de sódio, potássio, cloro, ureia, amônia e ácido úrico. Lembrando que esse suor ele é produzido pela pele principalmente para manter a temperatura corporal. Por isso que vocês conseguem ver que essa região é bem vascularizada para poder fazer a manutenção da temperatura. Então, como que ocorre esse equilíbrio de temperatura, principalmente a partir do suor? Então, primeiro nós temos que ter em mente que a temperatura corporal ela vai ser regulada pelo hipotálamo. Então, ele vai agir como se fosse um termostato corporal.
Quando a temperatura ultrapassa o limite superior da faixa normal, o hipotálamo ele vai acionar mecanismos para baixar a temperatura. Caso a temperatura baixe demais, ele também vai acionar mecanismos para que a temperatura seja aumentada. Quando nós estamos com calor, o hipotálamo então vai aumentar a perda de calor do corpo. Uma das maneiras de perder calor é aumentar, elevar o fluxo sanguíneo na superfície da pele, onde o sangue ele perde calor para o ambiente, e a outra forma é estimular a produção de suor pelas glândulas sudoríparas. Quando nós estamos suando, essa evaporação do suor ou até mesmo o suor na pele faz com que tenha um resfriamento naquela região e ajuda a resfriar o sangue que está passando próximo à pele. Já quando nós estamos com frio, o que acontece? Vai ter contração dos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue não passe, principalmente nas regiões mais próximas à pele. Por isso que as extremidades sempre estão mais geladas, tá? E também vai diminuir a produção de suor, para que não perca a temperatura do corpo para o ambiente, uma vez que você tem que armazenar esse calor para o funcionamento do organismo. As glândulas sudoríparas elas são divididas em dois gêneros. Uma delas é as glândulas écrinas. Ela está bem maior quantidade no nosso corpo, estão presentes praticamente em quase todas as partes da pele e atuam principalmente no processo de regulação da temperatura corporal. Ela vai estar presente principalmente na palma das mãos e na planta dos pés. Então, pessoas que têm grande quantidade dessas glândulas acabam produzindo mais suor nessa região. Já as glândulas apócrinas, essas glândulas elas produzem um suor somente na fase da puberdade e ela vai ser encontrada nas axilas, areolas das mamas e nas áreas do rosto onde nasce a barba, principalmente nos homens. Então, outra característica interessante é que as glândulas apócrinas, elas são glândulas que vão enviar o suor aqui no folículo piloso, por isso vão estar em regiões que têm mais pelos também, como por exemplo a axila. Já as glândulas écrinas, elas vão estar em qualquer superfície do corpo, como eu falei, e elas vão mandar para a superfície cutânea diretamente esse suor. As glândulas écrinas, como eu falei para vocês, vão ser responsáveis pela produção maior de suor, uma vez que elas estão presentes em todo o corpo. Vão ser estimulados por causa da temperatura corporal ou por causas emocionais. O líquido produzido por elas é incolor, é límpido, tá? Não vai causar cheiro, não vai ter produção de odor. Principalmente porque ele vai ser composto 98% por água, 98, 99%, e 1 a 2% por compostos orgânicos e inorgânicos. Já as glândulas apócrinas, elas vão produzir um líquido fluido branco, viscoso, principalmente na região da axila e região genital. Esse líquido ele vai ser composto por água também, é claro, por proteínas, carboidratos e sais de amônio, lipídio, colesterol e esteroides. Aqui está o problema, é essa composição. Esse líquido, ele não tem cheiro, esse líquido produzido pelas glândulas apócrinas. O que tem cheiro é a decomposição desse suor, que é feito pelas bactérias da pele. Então, quem é responsável por esse cheiro, por esse odor, são essas bactérias que vão decompor esse suor e vão acabar dando aí um odor característico, um mau odor, tá?
Quais são essas bactérias? Qual que é a microflora axilar? Na nossa axila existe uma microflora resistente, que tem aproximadamente 106 unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. E existem dois tipos de bactérias nessa microflora: o Corynebacterium e um outro tipo de bactéria chamado Staphylococcus epidermidis. Esses dois micro-organismos, eles são perfeitamente adaptados ao nosso organismo. Eles estão ali vivendo tranquilamente na região, não causam nenhum dano, estão acostumados com o pH da região. O único dano que eles causam, na verdade, seria o mau cheiro da pele, tá? Esse odor característico. O pH da axila, diferente de algumas outras regiões do corpo, ele está em torno de 6,5. E isso é importante, principalmente, a gente saber por causa da produção dos antitranspirantes, que a gente vai falar nessa aula também. Então, as bactérias vão ser responsáveis pela decomposição do suor apócrino. E elas vão causar, por causa dessa decomposição, metabólitos que causam mau odor, principalmente nas axilas. A bactéria que está mais associada, apesar de a gente ter duas presentes, principalmente na axila, a que está mais associada é a Corynebacterium. Então, dependendo da concentração de Corynebacterium que você tem na axila, vai depender do cheiro do seu suor. Quanto mais Corynebacterium tiver, mais odor vai ter. Não do cheiro do suor, né? Seria o cheiro do suor decomposto por essas bactérias. Essas bactérias, principalmente a Corynebacterium, ela vai metabolizar os compostos presentes no suor em ácidos graxos com 6 ou 11 carbonos. Esses ácidos graxos, eles são insaturados e têm cadeia linear. Um exemplo é o 3-metil-2-hexanoide ácido. Tá? Tem alguns compostos produzidos pela secreção apócrina, como por exemplo o ácido isovalérico e andostenona, que podem constituir o odor nas axilas, mas a concentração depende muito de cada pessoa. Outra variável que também influencia no odor da nossa axila vai ser as diferenças genéticas, a microflora bacteriana, como eu já falei, a alimentação, porque dependendo da alimentação você vai suar mais compostos que essas bactérias vão ter facilidade em decompor. Hábitos de vida, higiene, por exemplo, podem influenciar drasticamente no odor que vai ser exalado pelas axilas. E nós, na cosmetologia, vamos desenvolver desodorantes e antitranspirantes que reduzam esse odor desagradável. Os desodorantes, eles vão remover os odores da axila, dando cheiro e também eliminando as bactérias do local, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Como eles atuam mais superficialmente, eles são classificados como grau 1. Já os antitranspirantes, eles vão reduzir a quantidade de suor produzido. Eles vão atuar dentro do ducto, onde eles vão diminuir a quantidade de suor que está sendo enviado para fora do corpo, através da obstrução desse ducto. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Por causa dessa obstrução, eles são classificados como grau 2. Grande quantidade desses antitranspirantes, eles atuam tanto como antitranspirantes como desodorantes. Então, eles têm grande quantidade de bactericidas também na sua composição. Os
antitranspirantes, então, eles são produtos utilizados topicamente e desenvolvidos principalmente para reduzir o suor na axila. Mas atualmente existem antitranspirantes para reduzir o suor na mão e nos pés, o qual traz muita inconveniência para as pessoas que têm essa transpiração excessiva nessas regiões. Ele vai atuar através da inibição da atividade das glândulas. O que ele faz? Ele vai reduzir de 20 a 50% a produção de suor pelas glândulas sudoríparas. Então, como que é o mecanismo de ação? Primeiramente, tem-se uma substância solúvel, geralmente hidróxido de alumínio, mas existem outras substâncias usadas atualmente, que elas vão entrar dentro da glândula, dentro dos ductos das glândulas, e lá dentro desse ducto, eles vão formar um polímero gelatinoso e insolúvel. Quando a gente tem hidróxido de alumínio, vai ser um polímero hidróxido de alumínio com proteína. Esse polímero, ele vai promover a obstrução parcial do orifício da glândula e, consequentemente, vai reduzir a produção de suor, vai reduzir a transpiração. Essa formação do polímero, ele geralmente ocorre tranquilamente em pH fisiológico da pele ou até em pH mais baixo. Então, olhem aqui. Quando nós temos a aplicação do antitranspirante, esse antitranspirante, ele se acumula e entra no ducto da nossa glândula sudorípara e lá ele fecha essa glândula, fazendo com que ocorra uma diminuição na transpiração. Como eu falei para vocês, os antitranspirantes, então, eles vão ter alumínio em sua composição. Então, os ingredientes ativos vão ter alumínio. Se vocês pegarem aí na casa de vocês o desodorante ou o antitranspirante que vocês usam em casa, vocês vão conseguir decifrar e ver se eles são antitranspirantes ou se eles são somente desodorantes. A maioria do que tem no mercado hoje tem complexos compostos com alumínio. Então, deem uma olhadinha aí. Outra coisa que vocês podem encontrar com essa finalidade de antitranspirante são os talcos para pé. Deem uma olhadinha também no talco que vocês têm aí. Vocês, até se vocês um dia precisarem, vocês podem pesquisar um talco que tem alumínio que vai ter uma eficácia muito maior do que um talco que só tem cheiro. Então, dê uma olhada no que vocês têm aí em casa. Nós temos a formulação a partir de suspensão, soluções aquosas ou hidroalcoólicas e emulsão. Nós vamos na aula prática fazer antitranspirante, vocês vão gostar bastante. Podem estar na forma de stickers, roll-ons, creme, spray, aerosol, géis ou pó. Aqui eu coloquei 3 exemplos comerciais que possuem alumínio: Perspirex, Rexona Clinical e o Eucerin. A RDC 79 de 2000 da Anvisa, ela prevê a concentração de substâncias, quanto de cada substância, cada componente ativo pode ter nos antitranspirantes. Então, pessoal, eu falei mais dos compostos de alumínio, mas nós temos também compostos com zinco que atuam como antitranspirante. Então, aqui nós temos o hidroxibenzosulfonato de zinco, que ele pode atuar como antitranspirante, também como desodorante, pode ser utilizado em loções adstringentes, e a concentração final tem que estar em torno de 6% com a solução anidra, com a solução sem água. Também na formulação, no rótulo, ele deve constar aí que tem que evitar contato com os olhos. Já os complexos de alumínio,
que são, por exemplo, o zircônio de hidroxicloreto e também o zircônio de hidroxicloreto de glicina, são usados como antitranspirantes. O primeiro, 20% de concentração, e o segundo, 5,4%. Também tem que falar que pode causar irritação, que tem que ter cuidado com irritação. Tem aqui algumas limitações, mas não vou entrar muito em detalhes. Também temos aí, ó, o cloridróxido de alumínio e seus sais e complexos. Temos o dicloridróxido de alumínio e seus sais e complexos e o cis-cloridróxido de alumínio e seus sais e complexos, todos utilizados como antitranspirantes na concentração de 25% da base anidra, e ele tem que ter no rótulo escrito a seguinte descrição: aplicada somente na axila, não aplicar sobre a pele irritada e, em caso de irritação, suspender o uso. Nós temos também o cloridrato, desculpa, não é cloridrato, não, é cloreto de alumínio, que é utilizado como antitranspirante, 15% da base anidra, é proibido em aerosóis, então só vão estar presentes em cremes, por exemplo. A mesma descrição que foi dada para os outros aqui. O sulfato de alumínio tamponado, também antitranspirante, pode ser utilizado aí numa concentração de 8% com sulfato de alumínio tamponado, juntamente com 8% de lactato de alumínio. Então, quando a gente faz a combinação desses dois componentes. Também é proibido em aerosol e não pode ser aplicado em outras regiões, a não ser nas axilas, não deve ser aplicado em pele irritada e também, se tiver irritação, suspender o uso. Os desodorantes, por sua vez, eles são produtos que vão ser aplicados topicamente a fim de reduzir o odor das axilas. Os desodorantes, eles tendem a ser menos irritantes que os antitranspirantes, porque eles só vão atuar superficialmente, não vão ter um efeito tão profundo, não vão entrar nos nossos ductos, tá? Qual que é o mecanismo de ação desse desodorante? Eles vão reduzir o odor das axilas através de uma atividade pequena como antibacteriano. Então, eles vão acabar matando um pouco a flora dessa região. Então, eles vão diminuir a decomposição das secreções apócrinas através da sua ação antibacteriana. E as apresentações, elas seguem as mesmas apresentações dos antitranspirantes. Os desodorantes, eles podem ser aqueles que somente mascaram o odor. Então, eles vão ser desodorantes que somente dão fragrância para o local, somente dão cheiro para o local, tais como perfume. Eles vão ter uma fragrância aí na concentração de 0,2 a 1,5%. Já os desodorantes que neutralizam o odor, eles vão ter em sua composição bicarbonato de sódio, que vão resultar em um sabão inodoro quando estão em contato com as substâncias que dão odor para essa região. Também temos óxidos metálicos que formam, na presença dos ácidos graxos produzidos pelas bactérias, sais metálicos correspondentes e também neutralizam o odor produzido por essas moléculas. Nós temos também desodorantes que contêm inibidores das esterases. Lembrando que as esterases são as enzimas responsáveis pela produção dos ácidos graxos. Entre esses inibidores das esterases, nós temos o glicinato de zinco, o trietilcitrato. Nós temos também desodorantes que contêm ativos antibacterianos, ou seja, que vão matar a bactéria da região,
como por exemplo, farnesol, triclosan, éster de gliceril ácido graxo, éster de sucralose com ácido graxo e também o gliceroléter, que também tem a função de desativar, né, matar as bactérias dessa região. As formulações dos desodorantes e dos antitranspirantes, elas vão mudar dependendo das características que você quer para esse produto. Por exemplo, dependendo do tempo de ação, tem desodorante que dura 48, 72 horas, 24 horas. Então, dependendo do tempo de duração, vai depender da composição desse desodorante, desse antitranspirante. A ausência de potencial de irritação, lembrando que os antitranspirantes eles causam muito mais irritação que os desodorantes, então tem pessoas que são alérgicas aos antitranspirantes, então necessitam utilizar desodorante. Solubilidade do ativo no sistema selecionado, dependendo da formulação que você fizer, dependendo da base que você tiver, vai depender da quantidade de ativo que você vai colocar, claro, atendendo sempre os critérios da Anvisa nas concentrações máximas. Seleção de fragrâncias estáveis, lembrando que algumas fragrâncias elas podem oxidar, então tem que cuidar sempre com essa seleção. Controle da viscosidade do produto, como é um produto que vai ser passado numa região complicadinha, digamos assim, axila, precisamos de uma viscosidade pré-determinada para que seja fácil aplicar e para também não fique escorrendo o produto depois da aplicação. E sensorial agradável ao produto. Tem que sempre ter esse cuidado para não deixar grumos no produto, por exemplo, que podem trazer uma sensação ruim para a região onde está sendo aplicado. Alguns antitranspirantes, eles podem causar mancha. Vocês já viram essa mancha amarelada que fica na região da axila, nas roupas, principalmente roupa branca? Então, o que acontece? Pode ser outras cores também, não só branca, mas é que a branca é o que aparece mais. Alguns corantes presentes nos tecidos utilizados para a fabricação de roupa, elas são sensíveis a pH ácido e acabam sofrendo alteração quando tem contato com o antitranspirante ou com o antitranspirante misturado ao suor. Mas a gente pode corrigir, retirar essa mancha quando a gente lava a área com solução diluída de amônio. Outra causa dessa mancha pode ocorrer durante a lavagem, porque quando nós temos aí o depósito de sais de alumínio na região da axila, por causa combinados com suor e óleos corporais, o sabão durante a lavagem, que é alcalino, forma um sabão de alumínio insolúvel nessa região, ou hidróxido de alumínio, que tem uma coloração amarelada e acaba deixando a região amarela. Em até alguns tecidos, algumas roupas, você consegue ver que aquela região da axila fica dura na manga da camisa por causa dessa formação do alumínio insolúvel. Sempre que eu dou aula sobre antitranspirantes, uma pergunta é bem comum entre os alunos em relação ao câncer de mama ocasionado pelo alumínio. O último parecer técnico divulgado pela Anvisa disse que não existe até o momento nenhum dado significativo na literatura científica que relacione os sais de alumínio presentes nas formulações dos antitranspirantes com a incidência de câncer de mama. Nesse parecer, eles colocam em evidência ainda que os principais fatores de risco para o câncer de mama
são histórico familiar, obesidade, alimentação inadequada, tabagismo e faixa etária elevada. Continuando os anexos da pele, nós temos também as unhas, que são placas de queratina presentes nas pontas dos dedos. Elas também são chamadas de placas ungueais. Nos pés, a função das unhas é auxiliar no equilíbrio, enquanto nas mãos é auxiliar na manipulação de objetos. As unhas nascem pela contínua compactação dos queratinócitos. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E cresce em média 1 milímetro por semana. É claro que depende de cada pessoa. Então, olhem aqui a composição da unha. Nós temos a matriz ungueal, onde os queratinócitos estão sendo produzidos e, consequentemente, produzindo a unha. A lúnula, que é essa partezinha branca aqui da nossa unha, que quando ela modifica de coloração, pode ser por deficiência de alguma vitamina, ou quando ela está azul, pode ser por causa de uma intoxicação por prata, por exemplo. A unha ela é muito utilizada no ramo de toxicologia, porque a gente consegue ver algumas alterações que acontecem nela quando a pessoa está intoxicada, então tem essa importância também. E a placa ungueal, que é a unha em si, que é essa parte que nós conseguimos ver aí por cima, na ponta dos nossos dedos. Essa lâmina ungueal ou placa ungueal, ela é feita de queratinócitos anucleados. Esses queratinócitos, eles são orientados para que as células sejam achatadas e fiquem planas em cima da unha. A placa ou lâmina ungueal, ela contém queratina, proveniente dos queratinócitos, proteínas associadas a filamentos com alto teor de enxofre ou de tirosina, e esse enxofre, principalmente as ligações de disulfeto, é que dão a dureza nessa unha. Então, dependendo da quantidade de proteína com enxofre que você tem, você vai ter uma unha mais dura. Quer dizer, dá dureza, mas não é só ele o responsável por essa dureza. A gente vai ver que tem outros responsáveis também. Nós temos também cálcio na unha. Muitas pessoas acreditam que é o cálcio que dá a dureza para a unha. E isso é errado, tá? A gente tem cerca de 0,2% somente de cálcio na unha e ele não contribui para a dureza. Nessa lâmina ungueal, nós também temos pequena concentração de lipídio, composto principalmente por ácidos glicólicos e ácidos esteáricos, e eles auxiliam na resistência à água. Porém, mesmo com esse auxílio desses lipídios, nós temos uma grande quantidade de água nas unhas. Cerca de 18% da placa ou da lâmina ungueal é composto por água. Essa hidratação, ela também contribui para a dureza da unha, uma vez que foi comprovado que pessoas com teores menores que 16% de água têm unhas mais quebradiças. E quando se tem uma concentração maior que 25%, torna-se a unha mais macia. Ela vai estar menos dura, digamos assim. Então, acredita-se, não sabe-se se realmente é isso, mas acredita-se que a dureza da unha ela seja proveniente da concentração, da alta concentração de proteínas com lipídios e do estado de hidratação da unha. Além desses compostos que eu falei, a unha também tem alguns minerais, como cálcio, que eu já falei, ferro, zinco, sódio e cobre, que auxiliam também na coloração e dureza dessa unha. Pessoal, embaixo da unha nós temos o leito ungueal. Esse leito, apesar da gente olhar e ele está bem rosa na nossa unha, ele é branco, ele fica rosa devido à alta vascularização dessa região. No final da unha, onde separa-se
o leito ungueal da unha, nós temos aí o hiponíqueo, que é o finalzinho da unha, e então a porção livre dessa unha. Muitos distúrbios das unhas vêm sendo estudados nos últimos anos e muitos deles estão relacionados a deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais, elas alteram a morfologia e também a coloração das unhas. As unhas moles, elas também são conhecidas como uma doença chamada apaloniquia e é causada devido à deficiência de vitamina A, B6, vitamina C e D. Também por causa do baixo nível de cálcio sérico. Isso faz com que as unhas fiquem mais moles. Temos uma outra doença conhecida como linhas de Beal, que é essas depressões na unha. E o que acontece? A unha ela para de crescer por um tempo ou tem algum problema ali, né, quando retira a cutícula, que acaba ocorrendo essas depressões. Mas as linhas de Brial, elas estão muito ligadas à deficiência de proteína, porque devido à deficiência de proteína, a unha ela para de ser produzida por algum tempo, e isso pode ocasionar essa depressão na unha. Também pode ser por causa do baixo nível de cálcio ou por causa do alcoolismo crônico. As unhas quebradiças, por sua vez, elas podem ser causadas por diversos distúrbios nutricionais ou endócrinos ou metabólicos. O tratamento, ele pode incluir polímeros de hidratação, que você vai aplicar diretamente sobre a unha, aplicação de ácidos graxos essenciais e também ingestão de vitamina C e D, ingestão de piridoxina, cálcio, ferro, aminoácidos, gelatina e também uma substância que vem sendo muito utilizada, que é a biotina. Essa biotina, ela também é utilizada para o cabelo, como a gente vai ver na próxima aula. Eu vou deixar um artigo complementar falando melhor sobre esses distúrbios da unha, para quem quiser ler, né? É um artigo que tem diversas outras doenças e que vão auxiliar vocês aí, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre as unhas. Em relação aos esmaltes que a gente utiliza nas unhas, eu vou falar na aula que a gente vai falar de produtos decorativos, tá? Então, por hoje, pessoal, é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham um bom final de semana e até mais. Espero ver vocês em breve.